nesses 14 anos, aonde chegou a dupla Fernando e Júnior? Chegou até na Europa. Deus nos levou para a Europa há cerca de 2 anos atrás e Deus fez maravilhas lá, através do nosso ministério. Inclusive, em uma das igrejas que nós estávamos cantando lá, para confirmar a nossa ida no ministério lá, Deus levantou o homem da cadeira de rodas durante o louvor e foi uma glória naquela igreja e eu nunca mais esqueci disso. Ali eu soube que Deus estava no nosso ministério, estava conosco ali. Foi muito forte aquela ocasião. Agora, vendo vocês são novos, há 14 anos cantando música no segmento, né? Música evangélica. Dá para entender que vocês, ao que parece, nasceram num lar cristão. Qual é a história do evangelho na família de vocês, Júnior? Nós nascemos num lar evangélico, com a graça de Deus. Nosso pai é pastor. Nosso pai é o nosso pai e é o nosso pastor. Então é um pastor. Pastor. Então, graças a Deus, temos uma família 90% evangélica. Tenho certeza que em breve vai ser 100%. O que é uma família 90% evangélica? Isso aí agora me deixou curioso. Deixou curioso, eu sabia. 90% porque é um ou outro da família, um primo ou uma tia, que infelizmente ainda não serve a esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Por isso que eu digo que é 90%, que eu creio que em breve todos eles vão aceitar esse Deus maravilhoso que a gente serve. E vocês são da Assembleia de Deus? Somos da Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro. Sim. Qual é o ministério da Assembleia de Deus? O ministério é de Madureira. Ministério. Sim. Ministério. Então, o que acontece? Nós temos nascemos um berço evangélico, um berço maravilhoso, esse Deus maravilhoso. Então, nosso pai é pastor, nossos avós nosso avô era pastor também, então quer dizer, o evangelho está na família há algumas gerações. Isso. Agora a gente sabe que, na verdade, não basta nascer num lar cristão para se tornar cristão. Isso. Na verdade, aliás, a gente costuma até brincar dizendo que filho de peixe até pode ser peixinho, né? Mas filho de crente não será crentinho. Não é verdade? Eu creio que há um momento em que cada um vive a sua experiência pessoal. Porque a salvação é individual. Claro, e é uma experiência que não tem como ser vivida por osmose, né? Exatamente, ela tem que ser uma coisa, como você disse, pessoal mesmo, ela é íntima. No seu caso, Fernando, quando foi que você se convenceu e se converteu? Eu tive sempre um ensinamento bíblico, né, através dos meus pais, mas eu creio que aos 12 anos de idade, que eu realmente decidi viver integralmente Deus na minha vida, foi quando eu resolvi me batizar, aos 12 anos de idade. E daquele momento que eu decidi, não, eu quero Deus, eu não quero o mundo, eu quero Deus. E a partir dos 12 anos de idade que eu resolvi integralmente, nunca, pela graça de Deus, me desviei do Evangelho. Quer dizer, considerando que a gente vive assim um tempo onde a precocidade tem, de certa forma, sido uma coisa boa, mas também, ao mesmo tempo, em algumas situações muito danosas, por exemplo, quando a gente fala do problema das drogas, né? As drogas hoje estão pegando criancinhas de 7, 8, 9, 10 anos. Então, alguém pode imaginar, mas alguém com 12 anos, que experiência de vida pode ter tido para que possa ter experimentado, de fato, uma mudança? Considerando essa precocidade, é claro que dá para entender também que uma criança de 12 anos já é suficientemente capaz de saber discernir entre o que presta e o que não presta, entre o que é bom e o que não é bom para a vida dela. E principalmente tendo recebido essa base dentro da sua casa, né? Foi o maior exemplo que eu tive na minha vida, foi o exemplo dentro da minha casa, meus pais. O convívio, o exemplo, a vida exemplar que meu pai tem como pastor, o caráter. E isso tudo serviu de exemplo para mim. Hoje o que eu sou
Primeiramente, eu devo a Deus e ao meu pai e minha mãe. E no seu caso, Júnior? Concordo em gênero, número e grau. Agora, eu não sei se eu vou aqui fazer uma antecipação, mas eu tenho a impressão que você deu trabalho, cara. É? Deu, não? Realmente eu posso dizer que o senhor é um profeta. Porque realmente dei muito trabalho. Mas graças a Deus por isso, né? Muita saúde. Mas realmente, pastor, dei muito trabalho. Muito. Muito trabalho. Eu acho que a cara não nega, né? Mas eu dei muito trabalho, sim. Mas o que acontece? Eu acho que foi uma Fernando é constrangido, você percebeu? Que não consegue sair do assunto agora. Eu dei muito trabalho. Eu não sei qual é a câmera que está realmente registrando a minha face, mas se ela puder ela disfarçar um pouco mais, porque eu acho que eu fiquei vermelho. Mas o que acontece? Realmente eu dei muito trabalho, pastor. Mas posso falar uma coisa? Foi bom para mim eu ter dado trabalho para meus pais. Parece até estranho dizer isso. Porque eu vivi, como todo mundo tem que viver fases, eu vivi várias fases. Eu falo isso e não nego. E vivi várias fases, mesmo tendo nascido num lar evangélico. E a sua experiência real, de fato, quando foi que ela aconteceu? A sua experiência de conversão? Foi no dia do meu batismo, porque eu decidi batizar também nas águas. Porque nada foi forçado. Sabe por quê, pastor? Porque tem muitos pais que querem batizar os filhos porque acham que está na idade. E graças a Deus, meu pai sempre nos ensinou dessa forma. Não tem que ser nada obrigado, tem que ser voluntário. Porque o batismo não é apenas ser mergulhado nas águas e levantar e ficar a mesma coisa. Batismo nas águas, para mim, é atitude. E lamentavelmente a gente sabe que alguns só tomaram um banho. Pois é. Né? Lamentavelmente. Lamentavelmente. Né? Mas e não entenderam o simbolismo, né, do batismo, a importância do batismo. É por isso que meu pai sempre conversou e sempre perguntou, e aí, chegou a hora? Não. E agora, chegou? Chegou a hora. E depois que eu me batizei, a sensação por ter sido algo voluntário é maravilhoso. Eu queria parecer, a gente sente um anjo, parecia que eu tinha saído da água ali, um anjo, por quê? É uma nova mudança, uma nova fase. Lembrando que nós somos seres humanos. Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos que eu batizei um pouco mais tarde do que ele. Ele se batizou com 12, meu irmão Fernando. Eu me batizei com 15, por aí. Batizei com 15, por aí. 15 anos. 15 anos, 16 anos. 15 anos. 15 anos que eu me batizei. Então, o que acontece? Depois que eu me batizei, foi a experiência. Eu comecei a querer mais Deus. Querer Deus. Porque não é questão só de ter nascido no berço evangélico. Isso é muito importante. Mas é os ensinamentos que meu pai sempre me deu. Os valores e os princípios que meu pai sempre nos passou. Eu percebo que vocês, nesse aspecto, falam a mesma língua. Ou seja, os pais de vocês têm sido para vocês uma forte inspiração. Uma referência e sempre vai ser, meu pai e minha mãe. Porque meu pai sempre nos ensinou e ele sempre nos levava para esse caminho. Agora tem aqui no resumo da história de vocês um fato curioso, porque vivendo a vida que vocês vivem, não dá para imaginar que de repente vocês vão passar por uma situação assim. E o porquê ela tem acontecido. Mas essa história de vocês um dia estarem se dirigindo a um determinado lugar e um carro emparelha com vocês, Isso. começa a atirar na direção de vocês, o que foi isso? Se meu irmão permitir, eu só começar e você continua, porque aconteceu com nós dois, mas quem foi o atingido foi o meu irmão Fernando. Eu vou só começar a introduzir a história só para mais ou menos entender. Nós fomos convidados para cantar num retiro e estávamos a caminho, e esse retiro foi no período de carnaval, lá no Rio de Janeiro. Nós estávamos a caminho do retiro, eu estava no carro, meu irmão Fernando, um filho de um pastor amigo nosso também estava no volante, inclusive no carro. Estávamos nos alegrando, ouvindo som, cantando, já preparando para passar aquele momento de retiro. Todo retiro espiritual é maravilhoso, né? Principalmente no período de carnaval, que o movimento do espírito é muito forte dentro do retiro. Estamos a caminho desse retiro para adorar a Deus. E de repente,
um carro emparelhou o nosso, olhou para nós, sem ter feito nada, sacou a arma e atirou o nosso carro. E acertou você, Fernando? E acertou mesmo, Acertou a Fernando. mim. Foi uma história muito impressionante na minha vida, né? Foi algo na minha vida que eu jamais imaginei passar. Mas você chegou a correr risco de morte? Olha, é o que eu vou falar, foi um milagre de Deus ali naquela hora. Por quê? O carro que emparelhou era, eu não sei como é que é chamado aqui em Minas, era uma Kombi, né? Era uma Kombi que emparelhou, nós estávamos no outro carro mais baixo e pela direção que ele atirou, eu inclusive quando eu olhei para o lado, eu via o cano preto, misericórdia, eu via aquela arma e a faísca saindo. Pela direção que vinha, porque era um carro mais alto, e na posição que eu estava no banco de trás, ia pegar na minha região lombar, o tiro, ia pegar na minha região lombar. E dali eu já creio que houve aquele milagre, até me emociona essa história um pouco, demais. A bala foi desviada e atingiu a minha perna. Ela pegou, rasgou a minha perna direita, passou por debaixo e alojou no meu tornozelo esquerdo. E qual o milagre aí? Depois eu conversei com um especialista em tiro, né? Depois a bala foi retirada. Ela ficou com o médico, o médico me falou, ela ficou a milímetros da veia femoral. Milímetros. E essa veia femoral é a que vai no coração. Sim, se pegar ali me matava. Não dá tempo de socorrer. Ficou a milímetros, pastor. E vocês têm ideia do porquê foi que isso aconteceu? Pastor, conseguiram depois descobrir quem fez isso? Não descobrimos não, até hoje. O certo é que foi um grande livramento. Foi um grande livramento. A bala era para ter atingido e passado direto. Se ela passa direto, ela atingia a veia femoral. E ela ficou parada. Não atingiu nem o tendão, ela atingiu. Para a glória de Deus. Rapaz, você passou sufoco, hein? Você quase não nasce. Nasce. Exatamente. Leva essa bala de graça. Pastor. Deus tem te livrado, hein? Deus tem me livrado de uma forma grandiosa. Que bom. Bom, nós não temos mais tempo, Fernando e Júnior. Acabou nosso tempo. Que pena. Que pena. Podia conversar mais tanto tempo aqui, mas eu quero agradecer vocês. Antes de despedir, nesse domingo vocês estarão na Igreja Assembleia de Deus do Vale do Jatobá. Exatamente. Nós vamos estar 2 dias de congresso lá, no dia 16 e 17. Só vai ser 2 dias de congresso. É o congresso de jovens, né? Sim. Quem quiser se informar pode estar indo no site da nossa gravadora ou no o nosso site está no ar, www.jrlouvor.com. Pode estar indo no site lá, tem o endereço. Site, lá tem toda a programação. Endereço, toda a programação. Quem quiser lá dar um abraço em vocês. Com certeza. Lá está adquirindo nosso CD, a gente vai estar autografando lá, dando um abraço. Bacana. Que bom. Que vocês sejam muito felizes aqui. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe muito a passagem obrigado de vocês por aqui. Obrigado por terem vindo ao programa. Prazer nosso. Lembrando que vocês retornam ao finalzinho do programa para encerrar o programa cantando. Prazer. Combinado? Posso fazer mais um anúncio? Será que permite o tempo? Pode. Também no sábado, nós vamos estar durante o dia na Livraria Ômega, numa tarde de autógrafo. Sim. Amanhã, sábado, e no domingo à noite, na Igreja Assembleia de Deus do Vale do Jatobá. Isso aí. Muito bom. Obrigado por terem vindo. Obrigado, prazer nosso.